Então tá, pessoal, mais uma, e vamos pegar essa aqui então da Unifesp ali também. Bem que aqui ele trabalha com, deixa eu ver, né? Substantivo comum, beleza, tá, vamos analisar aqui, ó. A minha terra tem Corinthians, onde quero saber. Maravilhoso isso, né? Pessoal, eu juro que é coincidência, tá? Juro mesmo, nem tinha visto que tinha o Corinthians aqui. Não queria aí falar do Corinthians, que ganhou do Grêmio, essas coisas, tá? Mas vamos lá, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá, né? Aqui, óbvio, né? Aqui a gente tem uma coisa chamada intertextualidade, ó, intertextualidade, também chamado de intertexto, tá? Pessoal, olha só, o que é um intertexto, tá? Por mais que aqui ele não questione, eu já vou trazendo para vocês, tá? É aquilo que eu falo, sempre que for, por mais que não seja tratado na questão, é importante a gente tratar. A intertextualidade é o seguinte, ele está trabalhando com um texto aqui, ó, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Aí o cachorrinho vem e diz ali, é minha terra tem Palmeiras. Eu tenho que ter noção disso, tá? Até para que eu possa entender o humor aqui da tira, eu tenho que entender que ele está fazendo uma paródia da canção do Exílio do Gonçalves Dias. Daqui a pouco, eu nem preciso lembrar que é uma paródia do nome do texto chamado Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Mas tem que ver a tua cabeça assim, ó, isso aqui eu já ouvi em algum lugar, já li em algum lugar, tá? Tudo bem, né, que é uma obra clássica e tal, parte do pressuposto que todos deveríamos saber, mas a gente sabe que não é assim, até porque depende muito daquilo que a gente teve lá atrás, na escola, né, se trabalharam isso conosco ou não, tá, gente? Então, eu sei que o mundo ideal seria esse, né? O mundo ideal todos nós sabemos que isso aqui é da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Mas, pelo menos assim, o texto, não, minha terra tem Palmeiras, onde canta, opa, beleza, né? Tá? Então, eu tenho que ter noção disso, isso é intertextualidade, é eu ter noção que eu estou trabalhando com um texto que tem um vínculo ou uma origem com um texto anterior, tá? Então, a isso nós damos o nome de intertextualidade, tá bom? Bom, o que acontece? Outra coisa que também tem intertextualidade aqui, tá, gente? É a parte do Corinthians. Vamos lá. De novo, né? Eu sei que é uma parte futebolística, e tem gente que não suporta futebol, né? Mas a gente sabe que o Corinthians é um time lá de São Paulo e um dos seus, né, inimigos é o tal do Palmeiras. Ó, e aí faz todo sentido ele tirar, daqui a pouco se o cara é corintiano, ele fala, minha terra tem Corinthians e não Palmeiras, onde canta o sabiá. E aí vai o cachorrinho e diz ali, né, não, minha terra tem Palmeiras. E aí o Bidu vai e diz, cada um tem o time que quiser, né? Tá? Então isso é intertextualidade que a gente chama, né? Ó, caso os balõezinhos dessa tirinha não estivessem com todas as falas dos personagens em letras maiúsculas, a palavra Palmeiras, que aparece entre aspas ali, tá? No segundo quadrinho, deveria ser escrita. Vamos lá. Com a inicial maiúscula, por se tratar de um substantivo próprio, nome do famoso time de futebol. Vamos deixar de canto. Com inicial minúscula, por se tratar de um substantivo comum, tá? Nome da planta referida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio, tá? Depois, inicial maiúscula por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias, tá? Depois, minúscula por se tratar de um substantivo com valor de adjetivo para designar um time de futebol, e letra minúscula, tá? Por se tratar de um substantivo próprio, nome da planta referida na Canção do Exílio. Bom, então, olha só, de novo, o que a gente tem que analisar? Onde é que seria inserido o Palmeiras? Seria inserido aqui, né? É esse Palmeiras que ele está falando. É minha terra tem Palmeiras. Quem é que está falando aqui? O cachorrinho. Por quê? Porque ele está partindo do pressuposto que o Bidu está falando do texto lá da Canção do Exílio do Gonçalves Dias. E no texto, né, ele não está falando do time de futebol. O pensamento desse cachorrinho aqui é que ele não está falando do time de futebol, tá? Então, apareceu o time de futebol, cai fora. Tira o time de futebol. A gente está falando da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, tá? Então, gente, olha só.
O Palmeiras aqui não é o time de futebol, tá? Não é o time de futebol. O Palmeiras aqui é justamente a árvore, né, que a gente está falando lá na Canção do Exílio, Minha Terra tem Palmeiras. Então, não é um nome próprio, é um nome comum, né, tá? Porque é a planta ali que ele está utilizando, né, tá? Então, a gente tem que procurar isso, tá? Vamos lá. Com minúscula, por se tratar de um substantivo comum, nome da planta referida por Gonçalves Dias na Canção do Exílio. Beleza, letra B de Brasil, tá? Então, percebam de novo, olha só que legal, que interessante essa questão, porque ela mexe com intertextualidade, com o meu conhecimento de mundo, né, acerca de outro texto, e pela interpretação da própria questão. O que ele quer? Ele quer aquele Palmeiras que está no segundo quadrinho. O Palmeiras que está no segundo quadrinho é o do pensamento daquele segundo cachorrinho, desculpa, eu não lembro o nome dele, tá? Só lembro do Bidu, né? Daquele segundo cachorrinho que está pensando no quê? Ele está pensando que aqui ele está fazendo justamente uma menção à Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras, onde cantam os sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Se fosse na visão do Bidu, de repente aquele Palmeiras seria escrito com maiúscula, porque seria um substantivo próprio, porque seria o time de futebol que ele estaria pensando. Mas não é o pensamento dele, é o pensamento desse segundo cachorrinho, tá? Questão bem legal, bem interessante aqui. De novo, né? Aquelas questões que vão um pouquinho além.